Deputado Roberto Henriques, deputado Nancy, demais deputados da Casa. Deputado Nancy, eu estou aqui com um artigo que saiu hoje no jornal O Globo, que diz: Comissão da Verdade recebe arquivos sobre Rubens Paiva. Num trecho da matéria diz o seguinte, que a psicóloga Maria Beatriz Paiva Keller recebe hoje, no Palácio Piratini, do governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, uma cópia do documento que confirma a prisão do seu pai, o ex-deputado federal Rubens Paiva, no destacamento de operações e informações DOI-CODE, no Rio de Janeiro, em 1971. No outro trecho mais à frente da matéria, fala que esse documento será também entregue à Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul. Eu trago essa matéria porque é mais uma demonstração do acerto da presidenta Dilma, do Congresso Nacional, a aprovar a lei nacional que implementou a Comissão Estadual da Verdade, que foi instalada no início desse ano e já vem trabalhando há vários meses. Mas o acerto também da proposição de que em cada estado da federação, particularmente naqueles estados onde há um maior número de denúncias de afronta aos direitos humanos, particularmente ao longo da ditadura que foi estabelecida sobre esse país de 64 até os anos iniciais da década de 80, que sequestrou, que torturou, que assassinou, que fez desaparecer milhares e milhares de homens e mulheres brasileiros que lutavam pelas liberdades democráticas. Quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada, houve várias críticas, não à instalação da Comissão Estadual, mas dizendo que ela tinha uma tarefa tão gigantesca de olhar para todo o Brasil, tendo um prazo de trabalho de apenas 2 anos, que dificilmente poderia dar conta da sua tarefa. Daí, deputado Nancy, é que surgiu a necessidade de criar as Comissões Estaduais da Verdade para auxiliar no trabalho da Comissão da Verdade Nacional. A nossa Assembleia Legislativa, o nosso Estado do Rio de Janeiro, recebeu o primeiro projeto de lei em todo o país para a instalação de uma Comissão Estadual da Verdade. Isso ainda em 2011, no final de 2011, apresentamos esse projeto de lei aqui na Casa. Outros estados da Federação iniciaram esse debate na Assembleia Legislativa depois da apresentação do projeto aqui no Rio. Infelizmente, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em outros estados, o projeto de lei foi aprovado há muito mais tempo, a comissão está instalada, está trabalhando e funcionando, inclusive para ajudar a apurar casos de violação dos direitos humanos ocorridos aqui no estado do Rio de Janeiro, que o documento comprova que o ex-deputado Rubem Paiva foi preso aqui no DOI-CODE do Rio de Janeiro e de lá foi torturado e acabou sendo morto. Então eu ocupo a tribuna dizendo o seguinte: nós no estado do Rio de Janeiro estamos atrasados nessa questão. É fundamental que a Comissão da Verdade Estadual funcione par e passo com as comissões estaduais das outras unidades da federação e com a Comissão da Verdade Estadual. Então, da mesma forma como nós ocupamos a tribuna várias vezes, batalhando para que a Casa aprovasse o projeto que estava tramitando aqui desde 2011, que veio a plenário por 6 vezes, o quórum caiu e tal. Final, graças à perseverança, à insistência de muitos, o projeto foi aprovado e foi sancionado pelo governador Sérgio Cabral. Mas agora falta um passo extremamente importante. Cabe ao governador Sérgio Cabral, como chefe do Poder Executivo, instalar a Comissão da Verdade, ouvir eventualmente proposições da sociedade civil,
de nomes que, desde que respeitem os critérios da lei, possam ser sugeridos para integrar a Comissão da Verdade, e ele definir os 7 nomes e instalar a Comissão da Verdade Estadual. Então, nós estamos ocupando a tribuna para que publicamente, aqui na casa, que repito, onde foi apresentado o primeiro projeto de lei para estabelecimento da Comissão Estadual da Verdade, solicitando que o governador Sérgio Cabral, democrata que é, comprometido com os direitos humanos, cumpra o papel que lhe cabe, cumpriu ao sancionar, mas agora cumpra fazendo a instalação da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Cada dia de atraso estará comprometendo o trabalho da violação de direitos humanos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Tem o caso do ex-deputado Rubem Paiva, e tem inúmeros outros casos que já foram citados aqui na tribuna. A OAB acaba de eleger o seu novo presidente da seção aqui do Estado do Rio de Janeiro, que será o advogado Felipe Santa Cruz. Ele é filho de um desaparecido político, Fernando Santa Cruz, que foi sequestrado, se tornou desaparecido político aqui no Estado do Rio de Janeiro. Não apenas o doutor Felipe Santa Cruz, mas certamente os seus familiares e os seus amigos têm interesse em descobrir onde foram parar os restos mortais, não se imagina que esteja vivo, de Fernando Santa Cruz. Então, nós estamos ocupando a tribuna para insistir, pedir ao presidente da Casa, deputado Paulo Melo, pedir ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, falei com ele ainda há pouco, deputado Marcelo Freixo, enfim, toda a Casa, que da mesma forma como acabou se unindo para aprovar o projeto de lei, também busque dialogar com o governador Sérgio Cabral, para ainda no decorrer do ano de 2012, instalar a Comissão Estadual da Verdade. Senão, daqui a pouco, vou raciocinar por exagero, mas já são transcorridos quase um ano, acaba o período de trabalho da Comissão da Verdade Nacional, e só aí então vai começar a fazer o trabalho aqui do Rio de Janeiro. Foge, inclusive, de certa forma, ao objetivo da Comissão Estadual da Verdade, que era ajudar a Comissão Nacional. Essa é uma expectativa da população do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma expectativa dos democratas do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma expectativa das diversas correntes políticas que, com todas as suas diferenciações, mas que se unem em defesa da democracia e em respeito aos direitos humanos. Essa é a expectativa de uma série de instituições da sociedade civil que se organizaram com a missão de buscar descobrir o rumo dos desaparecidos políticos ao longo da ditadura. Portanto, a nossa insistência aqui da tribuna da Casa, da Assembleia Legislativa, que já foi presidida pelo hoje governador do Estado, Sérgio Cabral, no sentido de que ele instale a Comissão da Verdade Estadual. Ontem, boa parte do Rio de Janeiro foi às ruas, defendendo os interesses da população do Rio de Janeiro, sobre a palavra de ordem, veta Dilma, relacionada ao projeto aprovado no Congresso Nacional, que claramente fere o Pacto Federativo, prejudica o Estado do Rio de Janeiro, prejudica o nosso vizinho aqui do Espírito Santo. Então, da mesma forma, talvez com um vigor igual ou maior, que fomos às ruas levantando a questão do veta Dilma, nós estamos levantando aqui a palavra de ordem. Instala, governador Sérgio Cabral, instala a Comissão Estadual da Verdade em defesa dos direitos humanos no nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, Sua Excelência, o deputado Marcelo Freixo.